Fala, investidores. Vamos lá, videozão de fechamento semanal. Vamos lá, vou passar primeiro nas criptos aqui, né? Bitcoin, Ethereum. Vou dar uma passada nos índices mundiais e depois eu vou para a bolsa fazer aquele estudão semanal, né? Importante para a gente se preparar aí para a semana, tá? Eu gosto de fazer porque me dá uma localização de onde está o mercado e maior parte dos ativos, né? Análise técnica é um pouco disso, é acompanhar a historinha dos papéis. Eu recebo muitas perguntas assim, né? "Ai, cara, mas como que eu aprendo análise técnica?" Cara, você pode aprender olhando o passado, né? Pegar os ativos ali, e estudando o passado dos ativos, né? E voltando, ver como eles se comportam ali em alguns pontos, né? Colocar alguns indicadores, ou, né? Montar uma lista e pegar de hoje para frente e ir acompanhando ali o que acontece, né? Com as movimentações. Então, não tem outra forma de aprender análise técnica. Antes de começar, espero, né, que o mínimo que você possa deixar aí é um like nesse vídeo, né? E se você ficar até o final desse vídeo, que esse vídeo costuma ser um vídeo um pouco longo, né? E para aqueles que não têm muita paciência, um vídeo um pouco chato de assistir, deixar aquele comentário, né? Falar, pô, eu gosto de assistir, eu assisti até o final. Então vamos lá, começar com cripto aqui, né? Lembro que eu comentei no vídeo de fechamento da Levante, falei, meu, atenção com cripto, né? Porque a gente tinha um viés muito negativo de cripto, né? Se a gente tirar esse pedacinho aqui das criptos, principalmente no gráfico semanal, ó, principalmente no gráfico semanal das criptos, né? Se a gente tirar essa última semana aqui, ó, a gente tirar essa última semana aqui, ó, tirar esse cara fora aqui do gráfico, tá vendo? Se a gente apagar ele, o que que a gente tinha aqui, né? O cenário que se desenhava, né? Tendência de baixa aqui, né, para o Bitcoin e ameaçando mais uma pernada de baixa, né? De repente até colocar esse suporte em risco, né? E ter aquela projeção, né? Continuar aqui dentro desse canalzinho de baixa que o Bitcoin vinha trabalhando. Aí o movimento que se desenha é um movimento oposto, né? Pode ser aquele pivô de baixa frustrado, né? Tá vendo? Então o Bitcoin faz o rompimento do primeiro ponto que eu coloquei lá no que eu comentei no vídeo de fechamento, tá vendo? Durante o fim de semana e ontem ele subiu, né? Ó, fechou em alta de 2 mais 2,22, tá vendo? Fez o rompimento desse primeiro ponto, agora o rompimento desse segundo ponto aqui pode ser um baita de um indicador aí de um fundo duplo, tá vendo? Ó? Um fundo duplo e um pivô de alta bem clássico aqui, tá? Um pivô de alta de reversão. Aí abre espaço aqui do ponto de vista técnico, tá? Para visitar lá em cima. Tá? Seria um rompimento bem interessante. Se vai lá em cima, não dá para saber também, tá, pessoal? É só a dinâmica de preço que sugere isso, tá? Não estou cravando nada aqui, tá? Porque parece muito uma cunha de alta. Geralmente, cunha de alta, a projeção ela é mais otimista ainda, né? Porque a gente vai pegar a projeção é essa daqui, ó. E a gente traça, né, a partir do rompimento aqui, ó. A gente traça a cunha lá para cima. Aí seria mais, né, ó, 128 lá em cima, ó. Eu já tenho esse alvo de 128 traçado, ó, faz tempo. Tá vendo? Seria coincidentemente o mesmo alvo lá em cima, perto dos 130 mil pontos. Ouro subiu mais 2%, mais um pivô de alta, rompeu lá em cima. Não é boa essa puxada do ouro, continuo falando isso, tá? Isso não é um sinal positivo, né? Em meio a toda essa crise que a gente vem acompanhando aí nos mercados, né? Não é algo extremamente positivo. Minério de ferro ficou de lado, nada demais durante a semana. E se a gente considerar, né, setups, médias, né, e uma movimentação aí dinâmica de preço, a que sugere, né, uma movimentação mais baixista, né, que se perdesse essa mínima aqui, ó, essa mínima aqui, ó, deixa eu ver de quanto que é esse candle. Ele tá como 14, é que eu acho que ele negocia um pouco durante o dia, né? Depois que o mercado fecha, tá? Então daria para deixar o gatilho aqui, depois a gente vê, a gente ajusta, tá? Então seria um gatilho de venda, né? A perda da mínima do candle de sexta-feira, né? Para buscar os US$ 90 lá embaixo. Aparentemente, tá com muito mais cara de consolidação aqui, ó. Nesse range, do que realmente de perder lá embaixo, tá? A não ser que tenha algum drive ruim para minério de ferro aí. Petróleo deu uma boa pernada, normal, tá? De alguns ativos, um deslocamento de preço muito grande e depois enrosca, tá? Então o mercado encontrou aí uma faixa de oscilação para petróleo, nem no semanal e nem no diário.
deixou aí algum gatilho, tá? Deixou um candle bem esquisito, né? Pavio para cima, pavio para baixo, tá vendo? E do técnico ali, né? Tem espação para continuar caindo ali, se vacilar, hein? Mas aí, vamos acompanhar os drivers. Os juros mudou um pouco, né? Juros dos Estados Unidos subiu bem, né? Deixou um engolfaço de baixa, né? Esse engolfão de baixa aqui, ó, bem clássico, né? Um rompimentinho de máxima. Daria para pegar, né? Fazer uma vez essa barra para cima. Vamos ver se fez uma vez essa barra para cima. Ó, certinho, ó. 100% lá em cima. DXY, dólar fraco, né? Dólar caindo, 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 ó. Perdendo, ixi, perder aqui embaixo, hein? Ó como o dólar tá fraco, né? Frente às outras, frente às principais moedas, né? Ó, tentou romper aqui, voltou, tentou romper aqui, voltou, né? Agora, dessa vez, o VIX ficou lá em cima, nas alturas, sem novidades. O EWZ subiu um pouquinho, mas ainda assim, né? Ó, brigando muito, tá vendo? Ó? Então tinha, né? O gatilho de venda tava aqui, ó. A gente traz esse gatilho de venda para cá, ó. Não teve força ainda para voltar para cima dessa linha de tendência aqui, né? Tá brigando aí o EWZ, ó. Apesar da alta boa da sexta-feira, né? Mas ainda não cravou ali um sinal muito claro de recuperação, né? Se perder a mínima ali, vendinha, né? Para buscar primeiro esse nível de suporte, depois o nível de suporte lá embaixo. Não tá muito bonito ainda esse gráfico ainda. EWM não, vamos olhar o S&P. S&P vira a média para cima, vira a média para baixo, já ficou uma bagunça, né? S&P, Dow Jones, olha lá também, bem bagunçado, tá vendo? Aí, se é um gráfico de uma ação, se é algum gráfico que você está acompanhando aqui, por exemplo, não faz nada, tá vendo? Ficou bagunçado, não faz absolutamente nada. DAX alemão, ó, DAX alemão perdeu aquela mínima que eu tinha comentado aqui, ó, tá vendo? Perdeu aquela mínima, aí o stop fica lá em cima, tá vendo? Aí deixa o stop lá em cima, ó, né? Opera essa média de 9, tá vendo? Correção para média de 9, vende aqui, né? E tentar pegar, ver se ele vem até suporte lá para baixo. IBEX 35, idem também, ó. Mesma coisa, né? Ativou a vendinha ali. HK, o índice de Hong Kong, aqui também, ó, venda também, né? Que seria perder a mínima aqui, aciona a vendinha também. E o do Reino Unido também, outro que contexto mais vendedor do que comprador aí, depois de toda essa volatilidade. Agora vamos lá para a bolsa. Deixa eu dar uma olhada na minha grade de cotações aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa para eu tirar daqui. Então, ó, Neoenergia, vou deixar aqui, tá? O gráfico semanal lá da Neoenergia tá bem top, tá? Ó, correçãozinha na média de 9, ó. Gatilhozinho de entrada vai ficar ali em cima. Gerdau, tá? Gerdau resistindo a esse ponto de suporte aí dos R$ 14, né? Dos 13,90, R$ 14. Eu acho que é um bom payoff aí para tradear, tá? Gerdau, então eu vou deixar aí para acompanhar na semana, de repente pensar em alguma operação. Ah, positivo, eu estou acompanhando para ver se ela rompe ou não rompe esse suporte. Eu tenho achado bem perigoso, tá? Esse suporte de positivo, mas vou tirar daqui. Tenha cuidado com o positivo, tá? Eu tava imaginando inicialmente um fundo duplo, né? Quando volta um pouco para o passado aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Aí, ó, quando volta para o passado ali, tá vendo? Eu tava imaginando muito um fundo duplo aqui, ó, né? Ó, papel recuperando, mas ele precisaria romper a linha de sinal, que é aqui em cima, né? Para cravar como fundo duplo. E não veio, tá? Esse rompimento. Então tá acompanhando por conta disso. Agora tá mais perigoso ele perder essa mínima aí, continuar caindo do que subir em si. A Auri também, tá vendo? Ó? A Auri também eu tô acompanhando muito por conta dessa possibilidade de fundo duplo aqui também, mas ela não reagiu, tá vendo? Ela nem afastou daqui, né? Porque a linha de sinal desse fundo duplo é lá em cima, ó. Tá lá em cima a linha de sinal dele. Então, a Auri eu vou tirar daqui também por enquanto. E a Rani 3, aí esse semanal da Rani 3, ó. Tá vendo? Esse semanal, para quem gosta de assumir um pouquinho de risco, já dá para entrar nesse swing trade aqui, tá? Dá para comprar por aí mais ou menos. Ou deixa o stop aqui, ou deixa o stop abaixo dessa média de 200 aqui, ó. E tentar pegar esse movimento. É que esse stop ainda, eu queria um gatilho legal de compra. Porque se comprar por aí mais ou menos e deixar lá embaixo, 7%, 8%. Pensar aí na semana, tá? A RN3 está aqui por conta disso. SLC, ó, me chamou bastante atenção na semana, ó. Olha que rompimento da SLC, tá vendo?
Vocês já me ouviram falar algumas vezes aí, né? Ó, a papel tá em consolidação. Se romper para cima ou para baixo, cara, é pancada, tá? É ativo que vai andar, tá vendo? Ó, então rompeu esse nível, a ideia é buscar, né, esse segundo nível lá em cima, tá? Aí tem várias formas de operar isso aí. Dá para comprar essa máxima aqui na segunda-feira, né? Dá para esperar corrigir. Eu vou pensar numa correção do ativo aí. Eu acho que muito risco para comprar agora, assim, né? Tá muito longe das médias, mas tá bem alinhado o papel, né? Vamos ver o OBV do semanal lá se. Olha lá. O OBV foi também, tá vendo? O OBV confirmou um rompimento lá em cima. Aí soja, ó, soja já um pouco mais delicado, né? Um rompimento de fundo aqui, ó, da boa safra, tá? Ó, com o OPV, tá vendo? Ó, o papel caindo, com volume subindo, né? Ó, tá vendo? E é um suporte bem delicado da boa safra aqui, tá? Ó, vamos ver se o OPV do semanal, bastante cuidado, tá? Deixou um candle que até um semanal resiste, né? Esse suporte, mas tá bem perigoso. Eu deixei a Zamp aqui, mas esse semanal da Zamp aqui que me chamou a atenção, eu precisaria melhorar o volume. Eu vou tirar, que isso aqui é muito mico. Pomo, faca caindo. Vou tirar daqui também, também não me chama atenção de análise técnica. A VEG achou um ponto aí, né? Parece que achou um ponto nos R$ 45. Vamos acompanhar. E FCM, micaço dos micos, teve uma boa entrada de liquidez. O papel vale 10 centavos, ó. Né? Aqui seria um swing trade nesse formato aqui, né? Aqui assim, ó, mas cara, eu acho muito risco. Eu vou tirar fora daqui também. Eu achei que ia continuar. Brava subiu 5, então vou deixar a Brava, tem bastante gente posicionado. A Movida, ó, né? Eu coloquei, né, esse canal de baixa rompido aqui da Movida, tá vendo? A Movida ainda engatou uma alta, né? Para mim, a melhor entrada teria sido essa daqui, ó. Agora vamos acompanhando, tá? A Movida tem bastante espaço para andar aí para cima, ó. A Camil tá quietinha lá embaixo, deixa lá. Vibra Energia tem esse fundo duplo. Esse semanal da Vibra já começa a melhorar um pouco, tá vendo? Faz uma perna de alta correção. Aqui até daria para colocar um gatilho de compra aqui nessa máxima, tá vendo? Ó, rompimento dessa máxima aqui. Eu acho que daria um gatilho interessante de compra para Vibra com stop aqui embaixo, ó. Tá vendo? Para tentar pegar esse rompimento aqui, ó. Mas é difícil, tá? De operar meio contra, né? A 21 tá caindo e a 200 tá aqui em cima. Porque, cara, se realmente pivotar aqui, ó, para cima desses pontos aqui, ó, cara, você pega o movimento, mas no começo, tá vendo? Você pega esse fundo duplo aqui, ó, no começo dele, tá vendo? Tem de tudo aí para pegar um baita de um trade, o rompimento dessa consolidação. Só que é um trade bem contra, né? Porque você só faria esse trade se você tirar as médias. Se você tirar as médias, ó, você até faz esse trade. Você fala, pô, perna de alta, dois candles de correção, compra aqui, stop aqui, deve ter Fibonacci, né? Traçar aqui, deve ter retração de Fibo, ó. Traçar daqui para cá, ó, retração de Fibo, ó, segurou certinho em cima, tá vendo? Então, até faria. Agora, se você colocar as médias, né, ó, fica muito contra-intuitivo pegar esse trade. A caixa tá aí, uma rocha, uns 15 amarrado. INTB também, eu tava olhando muito o fundo duplo dela aqui, ó. Tá vendo? Eu tava olhando muito esse fundo duplo também, agora já tá pior, tá? Tá pensando até num rompimento para baixo, tá vendo? Ó, maior volume com OBV virando para baixo. Cuidado, tá? Ó, projeção disso aqui, ó, de Intel, projeção de Intel, ó, 7,64, tá vendo? Ó, projeção, primeira, essa miúca aqui, tá vendo? Os 9 e pouco aqui. Depois 7,60 e depois 5,16, hein? A baita de uma queda do papel, hein? Vou tirar fora daqui porque não vou vender. Aí Pecar foi embora, ó. Pecar também, ó. Micaço, King Kong, rompimento, pivô de alta. Casas Bahia, no semanal dá para operar lá, Casas Bahia, hein? Olha lá. Correção, tá vendo? Ó? O papel deu uma pancada, não deu? Aí ficou todo mundo aqui. Ai, quero comprar. O papel tava aqui, assim. Ai, quero comprar. Ai, meu Deus, não vai fugir, vai pra lua. Calma, calma, calma. Papel corrige, papel corrige, olha lá. Perna de alta, correção para as médias. Agora, se quiser tentar um trade, compra o rompimento da máxima da semana passada, mete o estopão ali embaixo e tenta pegar, né? Tenta surfar uma continuidade desse movimento. Se continuar, né? Magalu, também, semanal da Magalu, ó lá, interessante, tá vendo? Nossa, setup de correção também.
Dá para deixar um gatilho de compra lá em cima. Cosan namorando muito esse suporte, ó. Cosan no diário aqui, dá para deixar a venda aqui programado. Perder essa mínima aqui, ó. BB Seguridade, 38 e pouco, tá na hora de papel começar a corrigir. No diário lá desconfigurou um pouco do rally de alta, já rompeu o fundo anterior, né? Isso aí tá na hora de dar uma corrigidinha, né, BBCS? Senão ninguém te compra mais. Sabesp, né? Espero que tenha gente posicionado Sabesp ainda, né? Sabesp me tirou nesse candle aqui, ó. Esse candle aqui eu protegi o trade, tá vendo? Ó? Esse candle aqui protegi o trade e foi embora. Paciência. BBDC, a BBDC é outro também, ó. Bandeirinha de alta, aparentemente, né? Parece muito, ó. Bandeirinha de alta aqui, ó lá. Bandeirinha de alta, rompimento, tá vendo? Bradescão é uma rocha, hein? Bradescão acho que dá para pensar em alguma coisa. Bancos dá para pensar em alguma coisa para cima, né? Ó. BBSE também, Itaúsa, idem, tá vendo? Ó? E YouTube, ó, ativou no semanal lá também, ó, tá? Com rompimento. E Petro, 31,85. E Vale. A Vale ficou bem esquisito esse gráfico da Vale. Vale deu um trade nos 15 minutos aí, né? Não sei se alguém da sala ao vivo acompanhou ou pegou, mas deu esse trade aqui, ó. A entrada foi aqui, ó. Ó, a entrada foi aqui, parcial foi aqui e a saída foi aqui. E ainda foi embora, ó. Tá vendo, ó? Saiu na proteção aqui também, ó. Coloquei na mínima desse candle aqui, veio só pegar a proteção aqui, ó. E foi embora também, ó. Tradezaço, hein? Deu quanto esse trade? A primeira parcial deu uns 23 centavos e depois no total 60 centavos. É um trade de uns 80 pila aí, mais ou menos. Aí, call de day trade eu não dou, tá, pessoal? Lá no, na sala ao vivo, tá? No grupo do SGR, eu não dou call de day trade, tá? Mas dá pra fazer uns tradezinhos de vez em quando, pinta uns trades, né? Alguma ação, alguma coisa que a gente tá passando na tela. Então tá aqui. Aí vamos lá. Ibovespão, ó, brigando na linha de tendência, né? Quando a gente olha o EWZ lá também, idem, tá vendo? E se a gente olhar as médias aqui, né? Ó, não tem nada demais, tá vendo? Ó, médias caindo, gatilho de venda fica aqui, ó. Enquanto nada demais. OBV caindo no diário, tá vendo? Ó, o OBV não traz essa motivação de compra, só que no semanal ainda, né? Sobrevivendo ali na média de 9, média de 21, né? Bem definido, né? Você olha o diário, um call de venda, você olha o semanal, uma ideia de compra, né? Aí fica aquela interrogação. Na interrogação não faz nada. Índice futuro também, ó. Só que o índice futuro semanal não passou recado nenhum. Agora, no diário, aí dá essa sensibilidade mais vendedora, né? Tá vendo, ó? As médias já começam a ficar alinhadas, tá vendo? As três médias, ó. A média de 200 caindo aqui, ó. Média de 21 caindo e a média de 9 também caindo. Vamos ver, Bova. E a Small. Small também, vixe, bem travado, bem feito esses gráficos aí por enquanto. Os trades em andamento do SGR, ó lá. Pancada, tradezaço bonito esse de rente, né? Ó. Papel andando bastante já, bem protegido. O stop no gain, tá vendo? Baita de um trade bem interessante. Segue, tá, pessoal? Só ir ajustando. Aí tem a trava de alta de açaí, tá bem dentro do dinheiro, tá vendo? A trava de alta de açaí, ó. Trava esses dois ranges aqui, né? Se continuar, se fechar acima do 7,50 na sexta-feira, dá exercício nas duas pontas. A dia, os em Minas precisaria subir, né? Essa deu uma azedada, tá? Essa deu uma boa azedada, tá vendo? Teria que subir 13 na semana. Não é difícil, né? Mas é improvável. E Marfrig, né? Marfrig ainda rompeu lá em cima, ó. Marfrig, rompimentaço de pivô ali, ó. Essa, bem interessante. Agora vamos acelerar para não enrolar muito nesse vídeo, que eu tenho outras coisas para fazer também, porque é domingão, hein, pessoal? Só porque isso é um domingão eu estar aqui trabalhando mereceria o seu like. Vamos lá, vou começar pelo financeiro. Vou puxar essa coluna para cá para a gente olhar o volume dos papéis. Deixa eu ajeitar aqui. Volume, vou colocar o volume para cá. Aí. Aí eu vou olhando o volume dos papéis para não ficar passando papel também com pouquíssimo volume. Então, Cine 3 não, ABCB4. Perigoso, hein, ABCB4, hein? Mas não vejo nada demais também. Papel, assim, do ponto de vista técnico, tá? Quando eu falo não vejo nada demais, não é de fundamento, não, tá, pessoal?
Bepan, ó, volumaço, 30 milha negociou o papel, hein? Fundo de canal, tá vendo? Ó, o papel que tá em fundo de canal. Tem gente que adora operar isso aqui, tá? Isso aqui dá muito trade, né? Ó, porque respeita aqui, ó, respeita aqui, né? Respeita aqui. A ideia, né, é ele buscar o topo do canal lá em cima. O stop fica barato, né? Porque você compra aqui, mete o stop aqui para baixo. Vamos ver. Banrisul. Ó, o semanal de Banrisul tá legal, hein? A média de 21 tá ascendente, vamos ver. Média de 21, 10,50. Média de 21, não. Média de 21 virou para baixo. Mas tá interessante, né? Ó, porque faz impulsão, correção para as médias, né? Mas papel também é bem enroscado, tá? Esse é um papel um pouco difícil de operar, essa Banrisul. BBDC4 eu comentei. BR Partners tá aí nesse range eterno. Banco do Brasil comentei também. Vamos lá, BPAC 33,57. Correçãozinha lá na média de, né? Ó, o gatilho tava lá em cima, tá vendo? Ó, deslocamento de gatilho, deixa o gatilho aqui embaixo. Tá vendo? Para tentar pegar essa continuidade aí. Banco Inter. Ó, esse é outro também, hein? Esse tirou a gente num trade aí. Eu acho que não lembro se deu stop ou se tirou no game, mas esse é outro também, tá? Eu acho um papel ainda bem interessante aí no contexto de alta. Vamos ver se o OBV melhorou aqui no semanal, ó. Só esse OBV que tá feio pra caramba desse Banco Inter. Itube eu comentei. Vamos lá. Santander, faz tempo que eu não olho o Samba. Eu acho que Santander é um banco bem chato de operar. Não muda, né? Não sai do lugar. B3, 11 e pouco, ó. B3 também, ó. Fechou em cima das duas médias aqui, ó. Média de 9 e média de 21, tá vendo? E média de a 200 aqui do semanal, tá vendo? Pontaço de preço para B3, tá vendo? Ó, B3, um rompimentinho dessa máxima aqui, ó. Se ela rompe aqui e se ela rompe esse segundo ponto aqui, ó, dos 12,74, o próximo é só os 14 ali em cima, tá? Contexto bem interessante, tá? Desse papel, ó, né? Faz tempo que ela não vem aqui para cima, tá vendo? Ó? Né? Ó, toda vez que ela faz esse movimento aqui, ó, tá vendo? Ela vai lá em cima, vem aqui embaixo. Aí vai lá em cima, vem aqui embaixo, tá vendo? Ó? Vai lá em cima, ó, aqui ficou só na parte de cima. Aí ela veio e tá só no pedaço aqui de baixo, tá vendo? Então, se ela encaixa aqui, ó, né? Pode ser um movimento interessante da B3 aí. Clear nada. Nossa, o papel negociou 50 milhões. Sei que ação é essa, né? Que ela tá subindo mastigadinha, né? Tá vendo? Ó? Qual que é o esquema dessa Clear Sale aí? E não para, né? Ó, vai subindo, subindo, subindo. XPBR, quem comprou a XP achando que ia ser uma baita de um banco, a XP é maior, né? Puta de uma decepção. Caixa eu comentei. Porto Seguro, ver se encaixa uma correção de Porto Seguro, né? Porto Seguro é bom pegar perto do CLTA aqui, ó. Aqui eu acho que era um ponto bom de compra, mas não tá com cara não, viu? Isso é um papel que é defendido, tá? Ó, mas olha a divergência desse OBV do semanal, hein? Olha a divergência do OBV desse semanal, hein? Interessante, hein? Gostei, hein? Deixa eu corrigir. PSSA é um papel que precisa corrigir. IRB, pancadão feio, papel difícil. E a WIS, também, papel nada demais. Utilidade pública, Alupar. Técnico, não vejo nada demais. Auren comentei. CEMIG. CEMIG brigando nos 10, tá, pessoal? A briga dos 10 aí, né? O papel deu uma decepcionada um pouco com o balanço, né? A briga dos 10. A impressão que eu tenho é que pode perder esses 10 e talvez vir buscar aqui, ó, algo por volta dos 9 e pouco aqui embaixo, né? Esse ponto aqui, tá? Mas também não é certeza nem de que vai cair, nem de que vai subir. Só que o papel deu uma boa subida, né? Esse é um dos papéis que corrigiu todos os dividendos, tá vendo? Só quando a gente tira o dividendo, né? Como o papel não anda, tá vendo? Ó? E isso é um exemplo, às vezes, que dependendo da posição que a gente tem na bolsa, ela não defende nem a inflação, tá vendo? Com o dividendo, né? Ó, com o ajuste, o papel andou bastante, né? Aí se você tirar o ajuste, né? O papel só entregou os dividendos aí com a passagem do tempo, tá vendo? Aí tem que fazer as contas, né, do dividendo. Se o dividendo pagou, sei lá, 8%, 10%, aí você teve alguma proteção de inflação. Se não,
né? Você ficou aí elas por elas. De repente, um CDBzão lá teria até sido mais interessante, tá vendo? Acho que eu defendo o uso das opções, né? Porque você fica com o papel na carteira e não recebe nada. Pelo menos com as opções, né? Você consegue fazer pelo menos, né? 0,5%, 0,80 aí por mês. Ah, Ricardo, mas é pouco. Mas você faz pelo menos a inflação, né? Ou a inflação e briga para fazer o CDI. Vamos lá, Semig, Copel, brigando aí nos 10 e pouco também. Copel já tá com uma cara mais forte, né, de rompimento aí de máximas históricas, mas eu acho meio puxado para entrar no papel também, não entraria não. CPFE também, ó, o papel deu uma pancada e ficou. Eletrobras não rompeu lá em cima, tá vendo? Ó? Esse rompimento é bem interessante. Eu vou deixar um alertinha aqui para cima de novo. Eu acho bem interessante esse rompimento aí. Vamos lá, tá vendo? É um rompimento num contexto muito top de alta, né? Seria um rompimento de consolidação aí da Elet, tanto a 3 quanto a 6. E neve, nada mais, equatorial, idem, Engie também, Neoenergia. Ó, a Neoenergia tá lá, né, no radar para semana. Engie 11, também não vejo muita coisa. Serena foi embora, hein? Fiquei pensando, o papel foi embora esse aqui, não peguei. Ambipar morreu, ficou aí no lenga-lenga. CS, Sesmig, Copasa, tá com mais cara de rompimento desse fundo aqui do que de alta, hein? Ó, tá com mais cara de rompimento desse fundo aqui do que de alta. ORVR, nada demais. Sabesp, né? Sabesp, absurdo. Sanepar, enroscada. Daria para comprar Sanepar e vender CSMG, hein? Fazer um long short das duas aqui. Vamos lá, comunicações. Só tem Vivo e TIM, né? Não precisa nem passar os outros papéis. Vivo na faixa dos 50 pilas e TIM. Ó, TIM querendo andar um pouco mais, hein? Ah, tinha armada para testar lá em cima. Tecnologia da informação. Aqui tem a TOTS também, muito amarrado esse papel, ó. Mas ela tá armando aquele setup de consolidação de topo aqui, né? Arma um setupzinho de consolidação de topo, né? O único ruim é que tem que marcar. Tem um nível aqui e o outro nível lá em cima, né? Aí teria que escolher aqui um ponto aqui para pegar de rompimento aí para tentar tradear, tá vendo? Papel. Aí tem LWSA. Nossa, como negocia, né? Um papel ruim desse negocia 30 milhões no dia. Aí, Intelbras também, outro papel esquisito, né? Um volume muito forte, né? É uma ação. É, é. Olha isso aqui, ó. É bom sinal, né? Não é sinal de empresa lucrativa. Saúde, vamos ver. Raia Drogasil, ó, aí sim, hein? Voltando, tá vendo? Ó, eu chamei a atenção aqui, né? Falei, pô, esse rompimento aqui pode dar uma voltada no papel e realmente engatou ali, ó. O papel recuperando um pouco de preço. Hipermarcas, hipermarcas não, esse aqui é Hipera, não vejo nada demais. No técnico, não sei se tem muita correlação no setor, né? Mas ó, aqui seria daqui para cima, Blau, não, Rdor também não, Odontoprev, Onco, gráficos feios, Valicorp, não também, Rapvidas, também não, Fleury, ó, Fleuryzinho, hein? Ó, daqui para cima, Fleury, hein? Um rompimentinho aqui é top, hein? Papel bem quietinho, papel bom de fundamento da Fleury, né? Pena que não. Pena que é um papel bom de fundamento num setor ruim. Pets, não. CPFG, não, também nada. Magalu, comentei. Bahia, comentei. Vamos ver Renner. Renner tem aquele fundo triplo ainda, né? Tá aí, tá? Um papel mais configurando a consolidação do que outra coisa. Aí, o que que tem aqui? Guard, não, também. Azar. Nossa, Azar negocia 50 milha. O papel tá desenhando, né? Uma recuperaçãozinha, né? Mas o papel tá muito amassado, hein? Ele está bem amassado, né? Ó. Até teve superação de máxima anterior, tá vendo? Deixou um fundo mais alto do que o fundo anterior. É uma quebra de padrão, né? Mas não é aquela quebra de padrão, né? Top, top, top. Porque aí pivôzão de alta de reversão mesmo, eu gosto de olhar no semanal lá, né? Que aí confirma às vezes uma reversão de tendência. Se é a Brasil indo embora, vamos 3. O papel subiu quanto? 12, né? Na sexta-feira. A rente, tradezaço que a gente pegou, e Duque. Bem esticado, né? Papel voltando lá para os 13. Cogna.
Ó, a Cogna foi lá, hein? Ó, comentei que poderia ir lá em cima, uns dois e pouquinho. Ó, agora região de resistência, hein? De Cogna. Andou também esse papelzinho, hein? Anin e Smart Fit. Interessante também Smart Fit, ó. Bem interessante, ó. Daqui para cima, tá vendo? Daqui para cima é bem interessante, hein? Tem espaço para andar Smart Fit para cima aí. CVC, não vejo nada demais na CVC, não. E aqui também não vejo nada. Vamos ver. Consumo cíclico, construção, que tem bastante coisa para olhar. Gafisa eu não vou nem olhar, Zamp não, JHSF tá aí, né? Ó. É papel para comprar perto dos 3,50 lá e vender perto dos 4. MRV, não também. Nada demais. Vamos ver. Aqui também não. Vamos ver. EZTC, 40 milhões. Olha lá, tem algumas construtoras que tá com a cara de que quer andar, tá? Isso é sinal que os juros podem dar uma segurada. Ó, Tenda, não. Moura do Bex, ó, tá vendo? Os papéis querendo continuar aí, tá vendo? Deixa eu ver quanto tem de stop esse trade aqui, se fosse pegar ele, 9%. Interessante esse trade desse papel, hein, ó. Bem forte, testando máximas históricas. No semanal tá um pouquinho esticado, tá vendo? Mas se vier esse rompimento aí também, o Cabras, não muito, Cirela. Ó lá, tá vendo? Ó, as construtoras querendo andar, é sinal de que juros podem dar uma segurada, ó. Tá vendo? Ó, Cury, Vivara, não. Dir, leve. É um sinal que pode andar. Vamos ver, consumo não cíclico. Ambev, 13 e pouquinho. Ambev não passou aí dos 14 pila, nem a pau. Carrefour, 8,29. Açaí, né? O açaí, a gente tem o trade de andamento. Tem o ombro, cabeça, ombro invertido aqui nesse semanal, tá vendo? Ó, bem bonito esse ombro, cabeça, ombro. Bem assimétrico, tá vendo? Isso não é tão difícil de ver. Rompimento lá em cima já da linha de sinal. Natura. Esse não dá, né? Esse papel é difícil, tô fora. JBS. Ó, JBS é o rompimento. É consolidação em região de topo, tá vendo? Ó, o esquema da JBS era esse rompimento para cima aqui, tá? Isso aí poderia chamar uma comprinha. Melhor ainda se tiver mais umas 2 semanas enroscado e essa nova encostar aqui por baixo, assim, ó. Que aí, se vier pancada. Marfrig foi embora, bife também, né? Andando um pouco. E a soja eu comentei, agro. Agro não vejo nada demais. A SLC, né? Um rompimentão de consolidação. Bens industriais, que tem pouca coisa assim que chama atenção mesmo. Eu vi esses gráficos na semana passada. Tem muita coisa que chama atenção por aqui, não. Ó, tá vendo? A maioria dos gráficos meio brigados. Rumo. Tá vendo? A maioria dos gráficos aqui bem brigados, né? O VEG, a Kepler, que estão batendo. Tá lá quietinha a Kepler nos R$ 7. Aparentemente oportunidade. A Tupi 3 alguns papéis esboçando alguma reação, a frase segurou lá em cima, né? Que pancada que esse papel deu, né? Ah, Pomo lá embaixo, Embraer, né? Virou muito, né? Embraer, ó, dos 80 para os 20, né? Ó, quedinha acentuada, por isso que eu falo, tem que tomar cuidado com esses papéis, tá vendo? Papel depois que dá essas rasgadonas, eu não curto pegar, não. Materiais básicos, vamos ver os materiais básicos, como que tá os fechamentos. A hora 33 é ouro, né? Segue o call forte. Vale e Brava, sem opinião, tá? A Vale, quando a gente tira o dividendo da Vale, a gente tem já um rompimento aqui desse fundo anterior, tá vendo? Ó, aqui, ó, a gente tem esse rompimento e o papel volta. Aqui seria aquela volta para, de repente, voltar a cair aqui, tá vendo? Seria algo nessa linha aqui, tá? Mas voltou para dentro da consolidação. Quando a gente lembra do gráfico do minério de ferro lá, a gente vê que o gráfico voltou também para dentro do range, então fica difícil. CBAV tá bem feio, tá? Esse gráfico de CBAV, tem que tomar bastante cuidado com esse rompimento para baixo, desses 3,48. No gráfico diário aqui, ó, é venda, tá? Aqui é um 9,3 de venda aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um 9,3 de venda. Bem bonito, tá? Vamos deixar um alarme aqui. Tá vendo? Que é justamente para tentar pegar essa continuidade aí. Semin, também, ó, 9,3 de venda no semanal, tá vendo? FESA 3. FESA é difícil de operar. A Gerdau, igual. É minha opinião, regiões
boas de suporte de preço, né? Para ver se segura por aí realmente para tentar algum repique. CSNA também, ó, 9,3 de venda no diário. CSNA tá feia, né? Ó, bandeira de baixa com rompimento, tá vendo? Parece muito pullback aí dessa essa bandeira de baixa, tá? Deixa eu ver se eu já não coloquei um alarmezinho aqui. Não, vamos colocar um alarmezinho aqui no diário. CSNA. Os em Minas, comentei. Vamos ver Braskem. Esse papel também é difícil. Klabin e Suzano. SUSB. A Klabin e Suzano parece um pouco de oportunidade, né, pessoal? Mas também cenário não tá fácil. Vamos ver. Petrobras. Cadê a Petro? Deixa eu dar uma olhada nesse gráfico da Petro com um pouco mais de calma, né? Quando a gente tira o dividendo, né, ó, aí, ó, o negócio é mais embaixo, tá vendo? O papel tá perdendo a 200, tá vendo? Agora, com o ajuste de dividendo, né, ó, a 200 ainda segue bem longe, tá? Mas o papel não corrigiu aí um monte de dividendo que pagou. Aí a Vibra Energia eu comentei, Brava eu comentei, o GPA nada demais, Raizen também não, a Prio, né? Bem delicada a situação da Prio, né? Prio sobrevivendo lá no semanal, tá? Tá delicada aí, tá difícil a situação da Prio. E aí RCV, né? Rompimento forte de suporte aí, tá? Quem tem esse papel na carteira aí, reavalia, tá, pessoal? Reavalia, né? Como que esse papel vai concorrer com o Prio, com o Petrobras, com a Brava, cheio de coisa boa para acontecer, né? Só se ela se fundisse aí com alguém, juntasse os panos aí, né? E montasse alguma um pouco maior, porque senão, bem delicado, tá? A situação. Beleza, pessoal? Tá aí um videozinho de fechamento para a gente se localizar para a semana. Agradeço aí quem assistiu até o final. Não custa deixar aquele like. Um grande abraço e até mais, pessoal.